A maioria de nós aprendeu desde cedo que perdoar é uma coisa bonita. Nobre até, não é verdade? Nós crescemos entendendo que perdoar é digno de pessoas boas, que é algo que as religiões pedem, que os terapeutas recomendam, enfim. Mas quando a gente vai tentar mesmo, de verdade, perdoar aquilo que doeu, a gente percebe que não é tão simples assim, que existe uma resistência dentro de nós que vai além da teimosia e que tem algo lá dentro que não quer dar o braço a torcer. E eu acho que essa resistência merece algum respeito. Porque, minha gente, na maioria das vezes, quando a gente não consegue perdoar, não é porque nós somos fracos ou rancorosos. E, sinceramente, não precisa ser encarado assim. Acredito que seja muito mais porque ninguém explicou direito o que perdoar realmente é e também o que não é. Hoje eu quero fazer isso. Quero trazer esse tema para a nossa reflexão de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto? Você está ouvindo o programa Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e hoje a gente vai falar sobre perdão, o que ele é de verdade e o que ele não é, e que talvez o mais importante, para quem ele serve. Eu ouvi certa vez sobre um homem que tinha o hábito de escrever cartas, não cartas comuns, cartas para alguém que havia feito algo que ele considerava imperdoável. O homem da nossa história carregava com ele uma traição profunda, daquelas que mudam o chão embaixo dos nossos pés, que fazem qualquer um questionar quem você é e o quanto você conhece as pessoas ao seu redor. Pois é, ele escrevia essas cartas com raiva, com dor, com toda a precisão de quem precisa que o outro entenda exatamente o tamanho do estrago que fez. Mas tinha um porém. Ele nunca enviava essas cartas. Ele, pelo contrário, ele guardava numa gaveta e continuava escrevendo por semanas, por meses, até mesmo anos. Porém, um dado dia, um amigo próximo seu descobriu o ritual dele e perguntou com curiosidade por que ele ainda escrevia. Sem hesitar, o homem respondeu dizendo que escrevia porque ainda doía muito nele. O amigo, claro, ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou se a pessoa para quem ele escrevia sabia disso, sabia sobre o fato dele escrever essas cartas. O homem então abriu a boca para responder, mas não conseguiu sequer falar. Porque a resposta, minha gente, era não. O outro havia seguido a vida, havia construído coisas novas, vivido outras histórias, dormido noites inteiras sem pensar naquilo uma vez. Enquanto esse homem da nossa história passava as madrugadas escrevendo cartas para uma gaveta. E ele não percebia, tá? Mas ele estava tendo uma conversa sozinho há anos. E a única pessoa presente nessa conversa, a única que ouvia, que sentia, que carregava o peso de cada palavra, era ele mesmo. Pois é, existe uma confusão sobre o que é perdão, e essa confusão é exatamente o que impede a maioria das pessoas de chegar próximo a essa palavra. Por isso, a partir de agora, eu vou trazer alguns conceitos diferentes sobre esse mesmo ato, perdoar. O primeiro conceito é sobre o fato de que perdoar não significa esquecer. Vamos lá, minha gente. Vamos pensar uma coisa. Existe memória do que aconteceu e ela não vai sumir com o perdão. Os fatos continuam sendo fatos. Mas no momento de perdoar, o que muda é a carga emocional que você carrega em volta deles, não sobre os eventos em si. Um outro conceito é a de que perdoar também não é concordar.
Não é dizer, por exemplo, que o que aconteceu estava certo. E também não falo sobre minimizar situações e também não é sobre relativizar a dor ou fingir que nada foi grave. O que aconteceu pode ter sido errado, pode ter sido cruel, pode ter sido injusto. E ainda assim, você pode escolher perdoar. Concordam? Pois é. Um terceiro conceito é a de que perdoar não é reconciliar. Você pode perdoar alguém e nunca mais querer essa pessoa na sua vida. São coisas completamente separadas. Perdoar não obriga a retomar nenhum vínculo. Não obriga também a confiar de novo. E não obriga você a nada além de soltar o peso que você está carregando. Pense nisso. E por fim, perdoar também não é um gesto que você faz pelo outro. E aqui, minha gente, essa talvez seja a maior confusão de todas. E é justamente isso o centro do que eu quero falar hoje com você. Afinal, perdoar serve para quem? Olha, eu sei que pode soar duro a primeira vez que você ouve, mas a resposta é de que perdoar é para você. Imagina, guardar mágoa é como segurar uma brasa esperando que o outro sinta o calor. Mas você não foi capaz de se dar conta que o único que está se queimando é você mesmo. Quando eu lembro dos atendimentos clínicos, eu ouço muito, mas se eu perdoar, parece que eu estou dizendo que estava tudo bem. Ou mesmo se eu perdoar, ele ganha. E eu entendo essa lógica. Ela, de algum modo, faz sentido do ponto de vista emocional. Mas ela parte de uma premissa que raramente é verdade: a de que o outro está prestando atenção, a de que o peso que você carrega, de alguma forma, chega até a pessoa. Mas ela parte de uma premissa que raramente é verdade: a de que o outro está prestando atenção, a de que o peso que você carrega, de alguma forma, chega até a pessoa, a de que também a sua mágoa é uma forma de justiça, mas na maioria das vezes não é. O outro continua seguindo a vida, dormindo, trabalhando, rindo, talvez até nem se lembre com a clareza que você lembra, e talvez nunca tenha entendido o tamanho do impacto na sua vida. E você continua lá, escrevendo cartas para uma gaveta. Pessoal, precisamos entender o seguinte: perdoar não é um presente que você dá para quem te machucou, é um presente que você dá para si mesmo, sabe? É a decisão de não deixar que o que aquela pessoa fez continue ocupando espaço dentro de você, no dia em que ele provavelmente nem está pensando mais em você. Viu só? Parece que alguma coisa vai se desenhando e vai ficando mais claro que perdoar é também a si mesmo. Daí a gente lembra dos erros que a gente não consegue largar, das decisões que ficam como peso, das coisas que você fez ou deixou de fazer e que ainda aparecem nas madrugadas com uma precisão cruel. Aquela versão de você que errou, que magoou alguém, que tomou o caminho que não deveria, que disse o que não devia ou ficou calado quando deveria ter falado. Pois é. A gente tem uma tendência muito humana de ser o juiz mais severo da gente, de aplicar uma pena que nenhum tribunal seria capaz de aplicar, de condenar uma versão passada de si por não ter sabido que só aprendeu depois, e aí fica carregando essa condenação anos, às vezes a vida inteira. Mas preciso dizer uma coisa que parece simples e não é. Você não é a pior versão de si mesmo. Você é o conjunto de tudo que foi, incluindo até mesmo os seus erros, e o que você decidiu fazer com esses erros. Vamos sair daqui compreendendo algo importante? Perdoar a si mesmo não é absorver o erro, é reconhecer que quem errou estava fazendo o que sabia fazer naquele momento, com o que tinha disponível. E que punir essa versão indefinidamente não a muda, só adoece a versão de hoje. Mas você consegue atingir esse grau de compreensão quando quebra a ilusão sobre o perdão. Em que sentido?
Temos uma ideia de que o perdão acontece de uma vez, que se você decide perdoar, sentirá um alívio imediato e finalmente tudo estará resolvido. Às vezes é assim, mas na maioria das vezes, especialmente nas dores mais profundas, não acontece dessa forma. Perdoar é uma escolha que você pode precisar fazer repetidamente. Você decide soltar e aí semanas depois a mágoa volta. E você decide de novo e ela volta de novo e você decide novamente. E isso não significa jamais que você não perdoou. Significa que a ferida era funda e que a cura leva tempo. Vamos deixar a ideia de lado de que o perdão é um destino que você chega e fica? Não acontece dessa maneira, tá? Perdoar é uma direção que você escolhe seguir, mesmo quando o caminho empurra de volta. E cada vez que você escolhe de novo, o peso fica um pouco menor. Não de uma vez, aos poucos. Do jeito que as coisas difíceis de verdade se transformam. E o que fica depois? Para isso, vamos recuperar a história do nosso homem das cartas do episódio de hoje. Quando um amigo pergunta para esse rapaz: Você acha que ele sabe disso? Eu digo para você: algo mudou dentro dele. Não de hora para outra, não de um dia para o outro, mas uma semente foi plantada. Foi plantada uma percepção de que ele estava preso numa conversa de que só existia dentro dele. Que o peso não estava o protegendo de absolutamente nada, só ocupando espaço que poderia estar disponível para outras coisas, que seja alegria, presença, relações novas, uma versão de si mesmo que não estava sendo definida pelo que alguém fez no passado. Perdoar não apaga o que aconteceu, mas libera o que ainda pode acontecer. E às vezes, isso é o suficiente para começar. O convite de hoje é uma pergunta, uma só, mas peço que você a leve com honestidade para você. O que você está carregando que só está pesando em você? Pode ser algo que alguém fez, pode ser também algo que você mesmo fez, ou pode ser uma situação, uma palavra, um momento que ficou. E quando você encontrar a resposta, faz uma segunda pergunta. Isso ainda serve para alguma coisa ou só pesa? Eu não estou pedindo que você perdoe agora, tá? Não estou pedindo que você force nada. Perdão forçado não é perdão, é supressão. E supressão, eu te garanto, volta. Estou pedindo somente que você olhe para o que está carregando com honestidade e que se pergunte se quer continuar carregando isso. Porque às vezes, só essa pergunta, feita de verdade, sem pressa, já é o começo de alguma coisa. Sabe, o homem das cartas, eu tenho o hábito de pensar nele com muita ternura, porque ele não era rancoroso por natureza. Ele estava tentando apenas processar uma dor real da única forma que sabia. As cartas, por exemplo, eram a sua linguagem para algo que ainda não tinha resolução. O problema, minha gente, não era a dor, porque a dor era legítima. O problema era acreditar que segurar essa dor era uma forma de justiça e que largar seria trair a si mesmo. Mas largar não é trair. Às vezes, largar é o ato mais corajoso de cuidado consigo mesmo que existe. Você não precisa que o outro peça desculpa para se libertar. Não precisa também que ele entenda o tamanho do que fez com você. Não precisa de nenhuma conversa, nenhuma resolução externa, nenhum gesto que talvez nunca venha. Você pode soltar independente de tudo isso. Não para ele, mas para você. Cuide de si. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Momento Juntos.